Oi pessoal, estamos de volta hoje com uma pílula de teologia. Um tema interessante que o pessoal se preocupa muito com ele. Por que padre não pode se casar? Então, nós vamos fazer uma reflexão bíblica, ler alguns textos bíblicos sobre isso, e depois vamos explicar mais ou menos historicamente, teologicamente, o porquê. Primeiro, um texto famoso de Mateus capítulo 19, versículos de 10 a 12, o texto diz o seguinte: disseram os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém se casar. Jesus acrescentou, nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno. Há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há eunucos que se fizeram assim por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Isso, Mateus capítulo 19. Carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1b. 1b quer dizer a segunda frase do versículo. É bom ao homem não tocar em mulher. São Paulo fala. Depois na carta aos Coríntios ainda, capítulo 1, a capítulo 7, versículo de 7 a 9, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de 7 a 9, São Paulo fala assim: quisera que todos os homens fossem como eu, celibatário, que não se casa, né? O rapaz que não se casa é celibatário, assume celibato, né? Mesmo que o cara não seja padre, ele é solteiro, então é célibe, é celibatário. Quisera que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um deste modo, solteiro, outro daquele modo, casado. Contudo, digo às pessoas solteiras e às viúvas que é bom ficarem como eu, solteiro. Porém, se não podem conter-se, guardar a continência, casem-se. Pois é melhor casar-se do que arder em concupiscência, em abrasar-se, né? Se tem vontade de casar e quer casar, casa, né? No começo da igreja, os homens já se converteram adultos, já casados. Então tinha muitos presbíteros, muitos padres casados. E tinha padre solteiro também. A pessoa escolhia o que queria assumir, né? Quem já era casado era ordenado padre, então não precisava largar a mulher, a esposa, né? O texto fala, o bispo tem uma mulher só, no bispo casa com uma mulher só, não tem outra mulher não. E se ficou viúvo, não se case mais. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 ainda, versículo 32, diz assim: eu quisera que estivesseis livres de preocupações. O solteiro cuida do modo de agradar a Deus. Enquanto o casado cuida da família, o solteiro cuida de agradar a Deus. A primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz também: é preciso, porém, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino. Esse é o bispo no tempo de São Paulo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui são os que não se entregaram à luxúria, metaforicamente, né? A luxúria, no caso, que seria idolatria. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda, que lhe seja adequada. Aqui é interessante que Adão, traduzido para o português, né? Adam, em hebraico, significa ser humano. É homem e mulher. Não é a palavra homem, não é o nome de um homem. Adam significa homem e mulher, ser humano, humanidade. Porque homem biológico, o homem individual, masculino, é Ish, I-S-H. A mulher é Isha, é o homem biológico, a mulher biológica. Agora, o ser humano da humanidade é Adam, Adão. E Eva é mãe dos viventes, não é nome de mulher também, é mãe dos viventes. Então, celibato significa viver solteiro, sem se casar, sem ter relacionamento físico, sexual com outra pessoa. Não há nada de errado em ser casado e nem em viver no celibato. Nada de errado. Ambas são situações, dons de Deus. É dom de Deus. A pessoa não quer se casar? É dom de Deus, não tem vocação para casar. Tem gente que não tem vocação para casar. Casa é uma tragédia. Tem gente que tem vocação para ficar solteiro. Então, quando a gente vai ser padre, a gente não é obrigado a ser celibatário. A gente já sabe que vai ser celibatário. Então não é obrigado. É uma condição que a igreja pede. Consagrar corpo e alma ao Senhor é o desejo de agradá-lo com toda a sua vida e com todo o seu ser. Então é um modo de se entregar totalmente ao reino de Deus.
sem nenhuma outra responsabilidade. João Paulo II fala, no seu texto Teologia do Corpo, ele fala assim, São João Paulo II, nosso antigo Papa já falecido, o celibato por amor ao reino dos céus é abraçar livremente uma vida de celibato. Não significa renegar a própria sexualidade, mas sim reconhecê-la como um aspecto essencial de uma entrega total de si para o outro, por amor ao reino dos céus. Então o padre se torna um pai espiritual, porque na verdade padre é apelido, né? Padre significa pai, em latim, né? O padre é um presbítero, tem o bispo, o presbítero e o diácono. O presbítero significa em grego um homem mais velho da fé, né? E foi apelidado por padre, que se torna um pai espiritual. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa igreja, porque na Igreja Oriental, ortodoxa, os padres diocesanos podem se casar. Padre religioso não pode casar, padre de congregação. Mas padre diocesano pode se casar, na Igreja do Oriente. O bispo não, o bispo é escolhido entre os padres solteiros. Pode se casar ou ficar solteiro na Igreja Ortodoxa. Na Igreja Romana, Católica Romana, é uma norma disciplinar. Tem raiz na Bíblia, como nós lemos agora, né? Tem raiz lá na Bíblia, no ensinamento da igreja e tal. Não é um dogma obrigatório, assim, coisa que nunca pode acabar. Não, pode ser que um dia o celibato acabe, pode ser, né? Mas até hoje a igreja achou interessante não acabar, né? Mas não é um dogma o celibato, é uma norma disciplinar. É algo que poderia, a princípio, ser revisto um dia. Quando foi que começou o celibato na Igreja Católica? Quando foi que começou padre não poder casar? Porque no começo da igreja tinha padres solteiros e casados. Mas chegou uma época que os padres casados estavam dando tanto problema, certamente por isso que adotaram o celibato, né? Porque senão não adotaria. O padre tinha uma, duas mulheres, três mulheres, sustentava as mulheres direito, sabe? Era uma coisa assim estranha, né? Esquisita. Por isso que a igreja aceitou o celibato para todos os seus padres. O celibato começou na Igreja Católica no concílio regional da Espanha, na cidade de Elvira, mais ou menos no ano 300, século IV. É um concílio, é a reunião dos bispos da região, para decidir uma coisa importante na igreja, chama concílio. Então, na cidade de Elvira, por volta do ano 300, os bispos adotaram o celibato obrigatório. Quem quisesse ser padre, não podia se casar. Com o tempo, a igreja percebeu que deu certo. Foi melhor para a igreja essa dedicação integral do sacerdote. Então, o Concílio de Roma, em 386, ele achou interessante adotar essa regra lá do Concílio de Elvira. Então foi o de Roma em 386, o de Cartago em 390 e 401, o de Toledo na Espanha em 400, o de Turim na Itália em 401, o de Latrão em 1139 e o Vaticano II em 1962. Todos eles adotaram, então, o celibato obrigatório para os padres do Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, se ela estiver no Oriente também, a Católica Romana, aí os padres não podem se casar também. Agora, os padres da Igreja Ortodoxa, que são igrejas nacionais no Oriente, os padres podem se casar, se quiserem. Pode ficar solteiro também. Mas os bispos têm que ser escolhidos entre os padres solteiros. Então, Deus criou o casamento para o bem do homem e da mulher, como fala Gênesis, capítulo 2, versículo 18, né? Com uma companheira para o homem, né? Mas nem todos se casam. Algumas pessoas escolhem ficar solteiras, sem problema, né? Quem vive no celibato tem mais tempo para as coisas de Deus, tem mais tempo para se dedicar à obra de Deus, como fala a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Tem mais capacidade mais tempo, mais possibilidade de se dedicar ao reino de Deus. O sacerdote deve ficar livre do encargo, por exemplo, de criar uma família, que dá muito trabalho criar uma família, educar os filhos, trabalhar para sustentar o lar. Então, a igreja pede que ele se dedique totalmente ao serviço do altar. É por isso que desde o ano, mais ou menos 300, 306, Concílio de Elvira, na Espanha, o celibato se estendeu por todo o Ocidente, até que em 1123, o Concílio Ecumênico de Latrão I tornou obrigatório mesmo essa lei disciplinar. A igreja não impõe o celibato a ninguém. Ele deve ser assumido com liberdade. Quer dizer, o candidato ao sacerdócio, o candidato a ser padre, ele já sabe que vai viver celibatário, né? Então, a igreja não obriga
A pessoa já vai sabendo que vai assumir essa função na igreja. Algumas pessoas querem culpar o celibato pelos erros de uma minoria dos padres que se desviam do caminho de Deus. A queda desses padres do pecado não é culpa do celibato, é por falta de vocação, por falta de zelo apostólico, falta de oração, por falta de espiritualidade. Então, os padres caem em erro em matéria sexual, não é por causa do celibato, é porque eles não têm espiritualidade, não rezam, não se fortificam interiormente. Então, imagina se o padre se casasse. O padre se casou, de repente não deu certo com a mulher, separa da mulher, pronto, como é que ele vai pregar na igreja? O padre tem um filho que mexe com droga, tem uma filha que é custosa, descambada, que só faz coisa errada. Como é que o padre vai ficar? Como é que o padre vai pregar na igreja? Como é que ele vai dar exemplo? Ele tem que deixar o ministério, né? Então a igreja achou melhor assumir o celibato para que o padre esteja totalmente disponível para o serviço do reino de Deus. É mais ou menos isso, é mais ou menos essa a nossa reflexão sobre esse tema. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.